Bom, começamos a nossa aula de geometria analítica, que corresponde ao capítulo 7. Essa é a primeira parte, tá? Nós vamos gravar outros vídeos ainda dentro do capítulo 7, tá? Mas essa é a parte introdutória. Primeiramente, acredito que todos vocês já ouviram falar em GPS, né? É uma coisa super conhecida atualmente. Agora, o que tem a ver o GPS, né, com a geometria analítica? Isso que a gente vai ver por aqui hoje. Tá? A geometria analítica, né, GA, como eu falei, é o estudo da geometria por meio de um sistema de coordenadas e da álgebra. E por isso, às vezes, também é chamada de geometria de coordenadas ou geometria cartesiana. Ficou difícil de entender aí? Bom, vocês provavelmente já conhecem esse sistema de coordenadas aí desde o nono ano, eu acho, né? Agora, o que vem a ser isso? Vamos relembrar quem já esqueceu. O sistema de coordenadas, a gente se refere ao sistema cartesiano ortogonal. O que é isso? É um esquema gráfico, né, com uma malha, né, um grid, como está aqui no desenho, olha, uma grade, né, reticulada, usada para especificar pontos no espaço em duas dimensões, no caso o plano, né, ou em três dimensões, que seria o espaço. Tá? No ensino médio a gente só vai ver essa primeira parte, que é o espaço de duas dimensões, ou seja, o plano. Tá bom? Bom, esse sistema a gente pode assim estabelecer um ponto de origem, tá, arbitrário. Tá? A gente aqui escolhe onde é que vai ficar esse ponto de origem e a partir dele determinar a direção e o sentido de todos os outros objetos, né, sejam segmentos, pontos, curvas, como está aqui no desenho, olha, nele posicionados. Tá? Uma coisa que talvez seja importante a gente lembrar é a distinção entre direção e sentido. Tá? É preciso ter bem claro isso aí. Você talvez já ouviu falar nisso na aula de física. Então, direção tem a ver com a inclinação. Né? Então, ele pode estar na direção horizontal, na direção vertical, ou em algum ângulo, né, inclinado, como nesse exemplo aqui, do ponto A até o ponto B. Tá? Então ele está nesta direção aqui, e não nesta, ou outra inclinação qualquer. Agora o sentido é da origem para o destino. Né? Por exemplo, o sentido de A para B, ou no sentido de B para A. Tá? Você já deve ter visto isso aí na aula de física. Bom, o sistema cartesiano é a base da geometria analítica. Né? Então a gente precisa saber bem isso. Né? E sendo um sistema de posicionamento no espaço, é também a base do sistema de posicionamento global, cuja sigla em inglês é GPS. Né? GPS significa exatamente isso em português, Sistema de Posicionamento Global. Mas, professor, por que ele se chama sistema cartesiano ortogonal? Né? Por que ortogonal? Bom, é ortogonal porque os dois eixos formam um ângulo reto. Né? Existem outros sistemas que não são ortogonais, mas aqui a gente não vai se interessar nisso. Né? Nós vamos fixar aqui a nossa atenção no sistema ortogonal. Tá? Os eixos determinam quatro regiões do plano chamadas quadrantes. Tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Tá? Eles são contados aqui no sentido anti-horário. A interseção dos eixos, né, a interseção onde eles se encontram, denomina-se origem, a qual associa-se o número zero. Né? Então, onde eles se cortam aqui, né, a interseção, a gente vai e coloca o número zero, tá? E acima e à direita, a gente coloca números reais positivos, tá? E abaixo e à esquerda, números reais negativos. Então, com isso, né, qualquer ponto do plano, a gente pode assim determinar, né, formando um par ordenado. Como assim? A gente traça aqui, olha, uma perpendicular a cada um dos eixos, por exemplo, aqui uma perpendicular ao eixo X, passando pelo ponto P, que a gente quer determinar. Então isso vai dar uma medida XP, que a gente fala abscissa do ponto P. Tá? E a mesma coisa no eixo Y. A gente traça uma perpendicular, tá? Passando pelo ponto P, e com isso no eixo Y vai ficar determinada uma medida chamada YP, ou ordenada do ponto P.
Tá? Com isso a gente forma o par ordenado XPYP. É ordenado, né, justamente porque ele obedece a uma ordem. Primeiro a gente tem que colocar o X e depois o Y. Não pode inverter não, tá bom? Muito bem. Com esse sistema, a gente não só pode determinar pontos, como por exemplo aqui, ó, o ponto P. Ele tem assim um par ordenado 7, que é o X, né? E 2. Então a gente representa dessa maneira aqui, ó, P, entre parênteses, 7,2. Tá? Mas a gente também pode, inclusive, representar curvas. Né? Se o par ordenado obedecer a uma função, por exemplo, o primeiro ponto, claro, é o x. O segundo ponto é uma expressão que depende do valor de x, né? Ou seja, é uma função do x. Né? Então, aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4. A gente está dizendo que se tiver um ponto x, o ponto y vai ter que obedecer a esta lei aqui, a esta função. Tá? Se a gente determinar todos os pontos que obedecem a essa regra, vai acabar formando essa curvinha aqui, ó, chamada parábola. Né? Claro que com outras expressões a gente consegue também determinar outros tipos de curva. Aqui, por exemplo, eu estou determinando uma reta. Né? Como? Eu pego um ponto x e o ponto y vai ter que obedecer a esta regra aqui, a x mais 1. Né? X mais 1 é uma função de primeiro grau, então sempre vai formar uma reta. Né? Então está aqui a reta determinada por esta função aqui, y vale x mais 1. Tá? Não só isso, como a gente também pode determinar uma região do espaço. Né? Se a gente usar uma inequação, por exemplo aqui, ó, y vai ser menor ou então igual a menos 1. Então não importa o valor de x, né? Os valores de y sempre vão obedecer a esta regrinha aqui, y é menor ou igual a menos 1. Então são esses pontos aqui. Qualquer ponto que você pegar aqui, tá? Ele vai ser menor ou igual a menos 1. O y dele, né? Independente de qual seja o x. Por isso que forma essa região aqui. Tá certo? Agora, a gente vai calcular a distância entre dois pontos. Né? Uma coisa muito comum no GPS. Né? Eu acho que talvez uma das funções mais utilizadas no GPS é calcular a distância entre dois pontos. Né? Bom, a gente vai ter que considerar três casos aqui. Tá? O primeiro caso é quando o segmento, né, entre os pontos, né, do ponto A até o ponto B, ele é paralelo ao eixo das abscissas, ou seja, ao eixo do x. Ora, é muito fácil medir isso, né? É só a gente ver qual é o valor do x do ponto B e subtrair o valor de x do ponto A. Né? Então, digamos que aqui, se aqui fosse 2 e aqui fosse 10, é claro que a distância entre os pontos A e B seria 8. Por quê? Porque 10 menos 2 vai ser igual a 8. Tá? Isso a gente representa através dessa fórmula aqui. A distância do ponto A ao ponto B é igual ao módulo da abscissa do ponto B menos a abscissa do ponto A. Ou seja, xb menos xa. Ah, professor, mas por que módulo? Porque dependendo de qual quadrante que os pontos A e B estejam, pode ser que quando a gente faça essa continha aqui, resulte em um número negativo. Tá? Então, o fato dele estar em módulo, a gente vai considerar sempre o valor positivo, né? Porque as distâncias sempre representam valores positivos. Tá? Nesse outro exemplo aqui é o segundo caso. Né? A gente teria o segmento AB paralelo ao eixo das ordenadas, ou seja, ele estaria aqui na vertical. O procedimento é o mesmo, só que agora, ao invés de trabalhar com o x, né, a gente vai trabalhar com o y, porque os x são iguais aqui. Né? xa é igual a xb. Então não tem sentido subtrair um do outro. Né? A gente vai então calcular a distância na vertical. Aí a gente vai usar o y. Né? Então y de b menos y de a, conforme está dizendo aqui nessa fórmula. Ah, professor, tá bom, mas e se o segmento determinado pelos pontos A e B não forem nem horizontais nem verticais? Né? Como é que a gente vai fazer? Bom, aí a gente chega então aqui nesse terceiro caso, né, em que o segmento AB não é paralelo aos eixos coordenados, ele tem essa inclinação aqui. Né? Então, como é que a gente vai calcular? Você poderia dizer assim, ó, basta colocar uma régua
né, e medir a distância do ponto A até o ponto B. Fica fácil. Fica fácil se o nosso sistema cartesiano couber em uma simples folha de papel A4, né? Agora, se a gente estiver representando um espaço maior, como por exemplo a distância da sua casa até a cabeceira da ponte Rio-Niterói, vai ficar difícil usar uma régua, né? Então, nesse caso, né, a gente vai usar uma fórmula para calcular isso. E essa fórmula é fácil, porque ela é baseada no famoso, o velho conhecido Teorema de Pitágoras, né? Porque, observa bem, se a gente tem aqui o ponto A e o ponto B, se a gente traçar as paralelas, né, ou as perpendiculares, como queira, aos eixos x e y, a gente vai acabar formando um triângulo retângulo, como está representado aqui nessa, né, destacado aqui nesta figura, tá? E sendo um triângulo retângulo, a gente pode usar o Teorema de Pitágoras, né? A distância de B até C, né, que seja YB menos YA, vai representar um cateto, e a distância de A até C, que é XB menos XA, é o outro cateto. Então, né, a distância AB, que é o que a gente quer de fato calcular, simplesmente é a hipotenusa desse triângulo aqui, né? Aí fica fácil. A hipotenusa ao quadrado, como está aqui, ó, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Jogando isso na fórmula de cálculo de distâncias, né, a gente vai ter então que a distância de A até B elevado ao quadrado vai ser a distância de B até A, aqui, né, de XB até XA. Né? Na verdade, a gente está usando as coordenadas dos pontos A e B, né? Então, o x do ponto A, aliás, o x do ponto B está aqui, o ponto B está aqui, o x do ponto B está aqui, menos o x do ponto A elevado ao quadrado, mais o y do ponto B, está ele aqui, olha, menos o y do ponto A, está ele aqui. Então, yb menos ya elevado ao quadrado, tá? Isso a gente vai encontrar o quadrado da distância, mas nós não queremos o quadrado da distância. A gente quer a distância AB, né? Então é só extrair a raiz quadrada, né? E a gente vai ter então essa fórmulazinha aqui. A professora tem que decorar essa fórmula? Não, não tem que decorar nada, né? Eu sempre digo, é melhor a gente entender o que está acontecendo do que ficar preocupado em decorar a fórmula, as letrinhas, qual é a que vem primeiro, qual é a que vem depois, isso não importa. Se você entender o que está acontecendo, isso aqui automaticamente virá à sua mente quando você precisar, tá bom? Primeiro exercício é essa questão resolvida aqui, retirada de um concurso vestibular. Considere os pontos A, de coordenadas 2 e 8, e B, 8, 0. A distância entre eles é de... Aí você vai, né, escolher aqui as opções. Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, como a geometria analítica, né, ela utiliza álgebra, né, ou seja, fórmulas, então, na maioria das vezes, a gente não vai precisar desenhar nada. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente não vai desenhar. Outras vezes eu até vou usar desenhos para esclarecer melhor. Tá? Mas na geometria analítica já subentende-se que a gente não precisa desenhar nada. A gente vai trabalhar apenas com as informações numéricas. Tá? Ao contrário da geometria plana, né, que a gente está acostumado já a estudar, a gente sempre tem que desenhar e tal. Mas aqui não. Aqui a gente vai usar fórmulas, tá bem? Então vamos lá. Ele está perguntando qual é a distância entre esses pontos aqui. E ele deu as coordenadas dos pontos. Tá? Não precisa você desenhar um plano cartesiano. Se você quiser desenhar, tudo bem, desenha para entender melhor, né? Mas não precisa não. Se você quer calcular a distância, então você vai simplesmente usar os métodos de se calcular distâncias, baseado apenas nas coordenadas dadas. Tá? Então vamos lá. Primeiro, a distância de A até B é dada por esta fórmula aqui, conforme a gente já viu, né? Então, essa fórmula sempre vai funcionar, independente se os segmentos estão na horizontal ou na vertical, né? Ou inclinados, como vai ser esse caso aqui. Tá? Aliás, deixa eu só dizer uma coisa. Se você observa aqui, olha, que as coordenadas, por exemplo, o x do ponto A é diferente do x do ponto B. E o y do ponto A é diferente do y do ponto B. Quando isso acontece, você já pode ter certeza que este segmento aqui não é paralelo ao eixo x nem ao eixo y. Tá?
tá? Vai ser um segmento inclinado e a gente vai usar, sim, aquele teorema de Pitágoras, tá bom? Então, por isso que a gente já partiu aqui desta fórmula aqui. O que a gente vai fazer? Bom, vamos ver aqui, olha, o x do ponto A, 2, né? Menos o x do ponto B, que é 8, elevado ao quadrado. Observa um detalhe, tá? Não importa a ordem aqui, porque se nesse caso aqui vai dar um número negativo, mas quando a gente elevar ao quadrado ele vai ficar positivo, tá? Aqui da mesma maneira, aqui vai dar positivo, mas se desse negativo, quando a gente elevasse ao quadrado ia ficar positivo, e no final das contas a gente teria aqui dentro deste radical, né, aqui no radicando, a gente teria um número positivo, tá? Isso sempre vai acontecer, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos o y do ponto A, tá aqui, menos o y do ponto B, tá aqui, é o 0. Então 8 menos 0. Tá? Então no primeiro caso vai dar 36, no segundo caso vai dar 64. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai somar os dois, tá? Isso vai dar 100, né? 36 mais 64, e a raiz quadrada de 100 é 10, né? A resposta da questão é 10 unidades, seria então a letra D. Tá? Observa que isso é um exercício de vestibular, não é super fácil, né? Imagina se isso cair para você, né? É claro que você vai acertar, tá bom? Agora, a próxima questão, ela já é um pouquinho mais complicada, mas não tão complicada assim não. Mas a gente vai precisar lembrar de algumas coisas aí de séries anteriores, que é essa questão aqui, olha. Determine o quadrado ABCD, olha, né? Esses polígonos são dados assim com a sequência de letras. Então, olha, ABCD, né? Formou aqui um quadrado, o que ele está dizendo aqui é um quadrado, representado no plano cartesiano, tá aqui o desenho, cujas coordenadas dos vértices A e C, olha lá, A e C, são 13, 6 e menos 7, menos 9, tá? 13 e 6 é as coordenadas do ponto A, tá aqui, ó, 13 e 6, e aqui a coordenada do ponto B, menos 7 e menos 9, tá? X é menos 7 e Y é menos 9, está aqui. Toda vez que você pegar uma questão, é bom que a questão tiver figura, né? É bom você ler o enunciado e olhar a figura e conferir, né, tudo que está dizendo ali com o desenho que foi dado. Tá? Isso vai te ajudar na hora de resolver. Então o que ele pede? Ele pede para determinar a medida da diagonal do quadrado, ou seja, a distância daqui até aqui, olha, é a diagonal desse quadrado. Tá? E na letra B ele pede para determinar a área desse quadrado. Tá? Quantas unidades de área tem este quadrado aqui. Então vamos lá, vamos começar pela letra A, que é determinar a medida da diagonal. Essa aqui é fácil, né? A diagonal, ela tem dois pontos extremos, que são os pontos A e o ponto C. E ele já deu as coordenadas, estão aqui. Então é só a gente usar aquela formulazinha, né, para o cálculo da distância. Tá bom? São os vértices opostos A e C. Muito bem, usando a fórmula, né, a gente pegando as informações daqui, olha, tá? O x do B menos o x do A, tá? Vai ser menos 7 menos 13, olha, o x do A é 13, tá? Mais o y do B, que é menos 9, menos o y do A, que é 6. Então, menos 9 menos 6. Fazendo as continhas aqui, né, vai dar 400 mais 225. E quanto é que vai dar isso? Vai dar 625. Cuja raiz quadrada, né, porque a distância vai ser dada pela raiz quadrada, vai ser 25 unidades. Tá? Então, acho que ficou fácil isso aí, né? Muito bem. Só que essa informação aqui vai ser importante para a gente resolver a letra B, tá? Quando ele pede para calcular a área. Não sei se vocês lembram da fórmula do cálculo da área de um quadrado. Tá? Eu até anotei aqui para você lembrar. A área é o lado elevado ao quadrado. Porque se é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida. Então, como a área, né, é dada como base vezes altura, então é lado vezes lado, que significa lado ao quadrado. Tá? Então isso vai ser importante para a gente resolver. E a outra coisa, outra informação importante é que, sendo um quadrado, tá, a diagonal dele obedece essa fórmula aqui. Tá? Qualquer quadrado, não importa o tamanho. Se for um quadrado pequenininho, um quadrado grandão, não importa. A diagonal vai ser a medida do lado multiplicado pela raiz de 2. Tá? Então está aqui, olha,
Como a medida da diagonal é 25 unidades, porque a gente acabou de calcular, tá? Essa distância vermelha aqui é 25 unidades, temos que 25 é lado vezes raiz de 2. Tá? 25 é a diagonal. Lado a gente ainda não sabe, né? Mas a gente vai precisar dessa informação para calcular a área. Tá? Vezes a raiz de 2, que é da fórmula mesmo. Tá? Muito bem, como a gente quer o L, a gente vai isolar e vai passar esse raiz de 2 aqui para baixo. Vai ser 25 dividido por raiz de 2. Tá? Bom, 25 dividido por raiz de 2, após você fazer a racionalização dos denominadores, do denominador, tá? Vai ficar essa expressão aqui, 25 raiz de 2 dividido por 2 unidades. Tá? Então, essa é a medida do lado. Qualquer lado desse aqui vai ter, né, vai ser numericamente igual a 25 vezes raiz de 2 dividido por 2. Tá? Muito bem. Então, a gente pode então partir para o ponto final do nosso problema, né? Já que a gente quer calcular a área, e a área significa o lado elevado ao quadrado, então a gente vai pegar 25 raiz de 2 sobre 2 e elevar ao quadrado, que é aqui, como está aqui. Tá? Então, isso aqui elevado ao quadrado, fazendo as operações direitinho, você vai ver que vai dar 625 divididos por 2, que é 312,5 unidades de área. Tá? Então, pausa o vídeo, volta esse trecho para você entender direitinho. Tá? Que não é difícil não, mas é bom para a gente relembrar coisas aí do ensino fundamental, né? Que é o cálculo da área e o cálculo da diagonal de um quadrado. Tá certo? No próximo vídeo a gente vai ver a continuação desse assunto, que é a razão de segmento por um ponto interno. Tá? Você pode não estar entendendo agora, mas quando chegar lá você vai entender.